a estrela da noite aqui é sempre o convidado, tá bom? Isso E hoje não é aí. diferente. Por isso nós trouxemos aqui, né, primeira vez, como já disse, um vereador em exercício. Quem sabe virão outros, né, com a influência do Juninho, né? Quem Sim, sabe o pessoal sim. perde o medo, né? Ou fica com inveja, né? É, também. Juninho falou, eu vou também, Aham. né? E o convite já tá aberto, tá? Não espera a gente ir atrás de vocês, não. Manda uma mensagem no nosso Instagram, no nossos contatos aqui. Fala, eu quero participar do podcast aí, eu quero falar dos meus trabalhos aí. Você é parlamentar aqui de Ribeirão, de região, procura a gente que a gente abre espaço aqui pra você falar. Qualquer um. É isso aí. Por último, envie sua pergunta aqui no comentário, tá bom, pessoal? Tô acompanhando aqui a live, pode mandar aí seu elogio, reclamação, pergunta. Se quiser falar, fica à vontade, que eu irei ler aqui, tá bom? Isso. Valeu. Seria legal a Duda vir, né? Ninguém espera, né? Legal seria, né? Poxa, até você viu, Duda Hidalgo. Tá aberto pra você, minha querida. Vai ser uma surpresa, né? Mas Mas as portas estão abertas. é isso aí. Vai ser um prazer. Bom, vamos começar conhecendo um pouco do Juninho, para quem não conhece ainda, né? Você é um vereador aí em primeiro mandato, né? Por exemplo, eu não o conhecia ainda, né? Conhecia só de ouvir falar, que eu também, de alguns anos para cá, sou ali do Quintino também, moro lá no condomínio, não vou falar o nome, né? Senão meus perseguidores vão lá mandar alguém me matar. Mas moro ali. Mas moro ali no Quintino também, né? Alguns anos pra cá, sempre ouvi falar bem de você, né? Eu lembro que você já tinha a página da Zona Norte Ribeirão, na época da Zona Norte, agora é Norte a Sul, e divulgava o comércio local e tal, bem interessante, mas não conheci ainda pessoalmente, né? Sempre ouvi falar. Então, assim como eu acho que muita gente também que não é da região, talvez não conheça ainda. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória, né? O que você fazia antes. Faz o Você já seguinte, ó, trabalhou. começa falando, porque assim, Juninho, cara, Juninho, bicho, você vê o tamanho do homem. O cara foi policial militar, você vê a foto dele de PM, fala, não é você, cara. Se eu te encontrasse à noite, bicho, com aquela cara, eu me cagava todo. Ele vê o cara agora, fala, pô, fala do Juninho. O Juninho, aquela criancinha lá que começou lá atrás, lá, quem que é o Juninho? Imagina você criança e começa falando da sua trajetória. Maicon, eu acho que já não é mais novidade para ninguém que o Juninho, ele nasceu junto com o Quintino Face 2. Estou no Quintino desde 1980. Por incrível que pareça, muitas pessoas que ali moram sequer sabia que eu era um policial militar, né? Acabei reformando aí por força de um acidente funcional. E eu levei sempre uma vida muito simples. Ali venho de família muito simples, muito humilde. Minha mãe catadora de reciclável, meu pai pedreiro. Passei um ano na roça, não parece, mas passei. Meu avô teve uma construção na agropecuária e em determinado momento ele, bem no finalzinho da vida, ele doou parte das terras para cada filho e eu fui me arriscar com meu pai. Só que eu sempre fazia bate e volta, né? Plantamos café também, homem. Caramba. E plantar café é difícil, hein? Cara, de verdade, colher o café também é difícil, cuidar, né? Fazer a roçada, capinar, não é uma tarefa fácil, né? E daí também parte um pouco de afinidade, não sei, eu acho que as pessoas que acompanham o meu trabalho aí já devem ter me visto, por exemplo, roçando praças ali na região norte, né? Até esses dias aí, eu acabei pegando a maquininha para fazer uma roçada enquanto cidadão e não enquanto parlamentar, né? Porque por trás do parlamentar existe um cidadão que ama muito, não só a Zona Norte, mas também sou filho de Ribeirão Preto. Então a gente tem um carinho muito especial. Estudei na escola Professor Oscar de Moura Lacerda. Ontem até teve um episódio que me chamou bastante atenção, que é a visitação que os jovens das escolas públicas fazem na Câmara. E ontem eu pude acompanhar os alunos da escola Professor Oscar de Moura Lacerda. De verdade, somente perguntas inteligentes. Eu fiquei surpreso com o conteúdo, a forma com que os jovens se interessaram por esse mundo político. E a gente precisa de pessoas que realmente façam a diferença nesse mundo. Então, o Juninho Dedé é um cara, repito, né, que veio lá do Quintino, depois fui para a roça, como eu falei, foi um período muito curto, mas também de muito aprendizado. E logo na sequência eu prestei o concurso para a polícia, porque a polícia sempre me chamou a atenção. Eu desde jovenzinho, andando de ônibus ou de carro ou a pé,
via uma viatura passando, ficava encantado com aquela viatura. Como né? a maioria das crianças, né? Na família não tinha ninguém que era policial. Ó, não tenho nem político e nem policial na família, meu. Caramba, cara. Então foi uma surpresa, acho que até para a família. Minha mãe assustou um pouquinho no começo, porque eu prestei o concurso, o edital preconizava as vagas para São Paulo, capital. E minha mãe, quando ficou sabendo que eu tinha passado num concurso para trabalhar em São Paulo, bateu o desespero. Não, filho, vamos fazer outra coisa. Montar um comérciozinho, a mamãe te ajuda a você montar um comércio. Sua mãe é viva hoje. Minha mãe é viva, meu pai é vivo também. Meu pai mora comigo, ele usa oxigênio, cuido do meu pai com muito carinho. Tô retribuindo tudo aquilo que ele fez por mim ao longo da vida. E sua mãe não falou, não, meu filho, larga a mão de política, volta pra polícia. Vamos abrir um comérciozinho. Porque são duas carreiras, assim, bastante difíceis, né? Eu trabalhei numa região bastante problemática em São Paulo. Na época, o 16º BPMM, ele abrangia uma região muito grande na capital. Fazia divisa com Capão Redondo, Taboão da Serra, Osasco, Carapicuíba. Só lugar bom, Era só a uma nata. região muito, muito gigante, Como né? diz aquele cara do vídeo, vixe, só de ouvir falar. Cara, mas foi um aprendizado muito grande, principalmente na carreira profissional, enquanto policial militar, porque eu pude trazer uma experiência de São Paulo para o interior, que até o final da minha carreira eu usei aquela experiência, né? Tudo que chega em termos de tecnologia, em São Paulo acaba chegando primeiro, né? Então, aquilo me trouxe um alicerce profissional muito grande ao ponto de eu poder compartilhar tudo que eu tinha aprendido em São Paulo com colegas de trabalho aqui em Ribeirão Preto. Não menosprezando, pelo amor de Deus, é que são realidades diferentes, né? Com certeza. Você viver na capital e depois vir para o interior. Teve até um episódio, assim, bastante polêmico, né? Eu, quando vim para uma cidadezinha do interior, não vou nem comentar qual a cidade, mas eu já cheguei na unidade e, como não tinha arma longa, e lá a gente já estava habituado a trabalhar com arma longa, fuzil, metralhadora, e quando eu cheguei no interior não tinha essas ferramentas de trabalho, né? E eu comecei a me armar com um calibre 12, né? E os policiais olhavam e falavam, pô, Juninho, para com isso, irmão. Você tá no interiorzão. Você diz tudo, não. Né? Vamos parar com essa bilagem, né? A gente trata, às vezes, os policiais que gostam muito, que se dedicam muito, como o Billy, né? Ah, esse cara é muito bilão, né, meu? E, cara, olha que ironia do destino, né? Passou uma semana, rouba a joalheria, cara. Quem que tromba os caras? Você. O Lopes, né? Vamos separar, O Lopes. né? Juninho Dedê é um nome que a gente traz do berço familiar lá, como a pergunta inicial foi essa daí, né? Mas na polícia, os colegas de trabalho e a população em geral me conhecia como Lopes. Eu acabei invadindo outra pergunta, né, irmão? Que talvez vire... Não, mas é isso aí mesmo. Tá dentro da... Não, é isso aí. Eu amo falar, né, meu? Porque afinal de contas, a gente quando toca numa história de vida... Passa um filme na cabeça da gente, Sim. né? É. E eu sempre amei muito servir. E eu acho que é muito perceptível isso quando as pessoas entram no meu gabinete, né? Tem fotos de passagens minhas dentro da polícia, né? O tático do 16 BPMM é uma força tática muito tradicional no estado de São Paulo. Tínhamos muitos rotarianos, policiais de rota, né? Que saíam da rota e buscavam o 16 por essa tradição que o 16 sempre teve em policiamento tático, sempre ministrou cursos de força tática também, ou seja, policiais da rota realizavam curso dentro do batalhão, né, do 16º BPMM. Então, assim, eu me orgulho muito de toda a minha trajetória de vida, pessoal, profissional, e agora, enquanto político, quero tentar orgulhar a população também, trazendo projetos de lei que façam sentido. Acho que vocês já devem ter percebido que eu faço muitos requerimentos. Né? Sim. A gente já vai falar, calma, agora você avançou. Agora avancei o sinal vermelho. Calma, e vai chegar lá. Cara, mas você falou lá que teve um momento que o Billy teve que entrar em ação. E aí, como é que foi essa história? Que eu acho que o pessoal vai perguntar. Você tava lá, tava preparado. Polícia, né? A gente tenta preservar porque, cara, a gente não tem o desejo do confronto. Claro. Quem escolhe o confronto nunca é o PM. Quem vai escolher o confronto é o criminoso, né?
E a gente teve alguns episódios inevitáveis, a gente que trabalhou na cidade de São Paulo, né? Mesmo no interior, a gente teve algumas situações que, de verdade, não traz nada de alegria pra gente, cara. Uhum. Porque, de verdade, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, na vida daquele cara, pra aquilo acontecer. Uhum. Mas não protegendo, pelo amor de Deus. Trabalhei, como eu falei, na capital, e dentro do Paraisópolis, eu conheci irmãos gêmeos, que um partiu por crime e o outro partiu para polícia. se tornou um cidadão de bem. Uhum. Foi advogado, um advogado que hoje, imagino, é muito conceituado. Aí a gente se faz a pergunta, né? Pô, dentro da mesma realidade, criado pelos mesmos pais, por que um pegou um caminho e o outro pegou o outro? Entendeu? Uhum. Então esse é o questionamento que a gente faz diariamente. Repito, né? A gente não tem o prazer, prendi um cara, meu. Não, muito pelo contrário, a gente queria uma sociedade em que houvesse mais harmonia. Fico muito triste em começar a presenciar realidades no Quintino Face 2, Simeone, Avelino Alves Palma, que antes não aconteciam. Pô, roubo de bolsa de senhora no Quintino Face 2. Irmão, em outras épocas, você sabe muito bem, né? Que aconteceria. O que aconteceria, Exatamente. meu. Hoje eu vi que um cara Né? invadiu uma casa ou uma TV. Você viu isso daí? Foi hoje, né? Não, foi publicado na Conexão sim, foi nessa Norte-Sul. página, né, que eu vi. Publicado. Cara, o cara entrou numa casa na Rua da Mater, pegou uma TV maior do que era, acho que do tamanho dessa daqui, colocou embaixo do braço, montou na moto e rapou o pé. Ah, não, meu irmão. E a batalha da pessoa que lutou, às vezes, para conquistar aquela TV, era uma casa humilde, não era um casarão, sim. não. Aliás, que a maioria das pessoas que ainda moram ali são pessoas com perfil de pessoas simples e humilde, né? E é Sim. um prejuízo e uma marca que vai ser arrastada pro resto da vida dessas pessoas, né? Para algumas pessoas não é simples, né? Tem gente que roubou uma TV, compra outra. Mas às vezes não, né? Tem gente que fala, putz, roubou uma TV, eu vou demorar mais um tempinho para pagar essa TV, comprar. Às vezes tá né? parcelado. Tá parcelada a É igual TV. celular, tá pagando. O ladrão roubou e você tá pagando pro ladrão, hein? Exatamente. Marco, chega a arrepiar, irmão. É Não é revoltante. só isso, irmão. É invadir a privacidade da casa Exatamente. das pessoas, Uhum. entendeu? O quarto, a intimidade das pessoas, são marcas que as pessoas vão levar para o resto da vida. É verdade. É. Assim como, por exemplo, e aí é abominável isso daí, aí eu sou muito de verdade, eu não aceito situações como essa, um estupro de vulnerável, cara. Uhum. Uma Uhum. criança. A gente conhece realidades aqui em Ribeirão Preto, e esses dias eu tive dialogando com assistente social, cara, humilhante. Pra mim, pessoas que fazem isso é pena de morte, irmão. Uhum. Não pode, cara, abusar de uma criança. Inadmissível acontecer isso. E acontece diariamente. Acontece, eu A criança sei. não sabe o que tá acontecendo, cara. Sim. Cara, de verdade, eu não admito uma situação Sim. como essa. Eu lembro que quando eu estava atuando na política, como assessor parlamentar, eu fui atender. Não vou falar o nome do bairro, não. É um bairro periférico, que não é ali na Zona Norte. E as pessoas que trabalhavam lá fazendo trabalho social me contaram que no bairro muitos pais comercializavam seus filhos a troco de drogas. Nossa, cara, tô arrepiado de nervoso. E essa situação que você passa. Cara, que me vê cara, eu não acredito que isso existe assim do nosso lado, aqui. A gente acha só no Nordeste tem isso, Não, na beira tem, de estrada. exatamente, tem aqui. Aham. São nossos vizinhos. Né? E só quando a gente adentra a política, na maioria das vezes, ou quando você trabalha na segurança pública, que você se depara com uma coisa dessa. Fala, caramba, até 20 anos, 30 anos atrás, eu vivia a vida normal. Eu ia trabalhar, voltava, jogava meu videogame, jogava futebol, passear com a minha família, e do lado tem uma situação dessa. Maicon, eu não vou citar o local até para blindar uma marca eterna que vai ficar na vida das crianças e até dos profissionais que vivenciam isso. Tem criança de 8, 10 anos que não segura fezes, irmão. Cara, olha, eu Sim. já fui mais forte, viu, irmão? Agora eu toco nesses assuntos. Vem um nó na garganta, que a gente é pai, irmão. Né? Sim. A gente fica imaginando o que aquela criança que às vezes nem imagina o que se passou com ela vai levar para o resto da vida. Irmão, eu não tenho estômago para isso. Exatamente. De verdade, né? Ainda bem que, assim,
grande maioria do tempo que eu trabalhei na polícia, trabalhei em equipe especializada, não era muito comum a gente fazer esse tipo de atendimento, né? Geralmente a gente fazia atendimentos a ocorrências de vulto, como roubos, sequestro, controle de distúrbio civil, né? O tático, ele assumia esse papel aí, apesar de em São Paulo ter o choque, né? Como o Morumbi era uma área de patrulhamento do 16º BPMM, a gente atuava também em confrontos entre torcidas, né? Uhum. Então, mas era um tipo de ocorrência que, de verdade, eu acabei me deparando com algumas questões no interior, não com crianças, cara. Eu acho que se eu me deparasse com uma situação dessa com criança, eu não ia ter estômago pra prender o cara, não, cara. De verdade. Imagino. Por mais que o profissional fale mais alto ali, na hora vem a imagem de um filho. Na hora. Não tem como você Batata. fazer esse vínculo, né? Sim.